temos a honra de trazer à sala Maria Isabel Pimentel de Castro Pinto, o professor Frederico Pernambucano de Melo, autor, maior especialista em cangaço no Brasil. Quando eu fui editor da Girafa, publiquei esta obra-prima dele. Sabe quem é? Sabe quem é o prefaciador disso aqui? Gilberto Freire. Não é qualquer um, não. Gilberto Freire. Pois é, publiquei na Girafa outras obras dele também, mas esse aqui é um clássico que não tem. E eu cheguei ao professor Frederico porque, recentemente, meu amigo Marcelo Felipe Sampaio está fazendo um documentário sobre os nazarenos, a família dos inimigos de Lampião, e pegou um depoimento do Frederico e o meu. Um da Isabel, que Isabel é, é bastante conhecedora da obra do Frederico e do cangaço em geral. Agora, hoje nós vamos passar para outro assunto, viu? Não vai ser cangaço. Hoje vai ser Frederico, Xanga, Esquindolelê. É que Lampião, o rei do cangaço, virou tema da escola Imperatriz Leopoldinense no Carnaval do Rio, que ganhou o Carnaval este ano, 22 anos depois de não ganhar nada. E eu vou conversar com o professor Federico, porque de Lampião entende ele, né? Então, Federico, como é que é? Assistiu o desfile da Imperatriz, não? vi e vou ver de novo, porque eu fiquei muito satisfeito, primeiro pela colocação que o carnavalesco fez, dizendo que Lampião não estaria no céu nem no inferno. Então, isso nos remete a um título de livro de Gustavo Barroso, de 1911, 12, que era Heróis e Bandidos. Então, existe essa ambiguidade na figura do cangaceiro. Para dominar áreas territoriais, ele tinha que usar o terror. E para usar o terror, ele tinha que usar uma crueldade, toda uma série, uma gama de crueldades, entende? Então, eu achei muito interessante eles não terem adjetivado, porque poderiam puxar a coisa para o lado de Robin Hood, né? Tomar do rico para dar ao pobre, que não é verdade. Até os marxistas se aproveitaram um pouco disso e colocaram aquela que tinham que montar a geringonça deles de luta de classe, aí colocava coronel, opressor, cangaceiro, oprimido. E eu ia para conversar com o meu padrinho de fogueira, Miguel Feitosa Lima, que foi o cangaceiro medalha que andou com o Lampião de 1923 até 1925. E eu dizia, meu padrinho, os senhores muito perseguidos, né, por aqueles coronéis terríveis. Ele disse, não, que história é essa? Quem lhe contou isso? Eu digo, não, todo mundo sabe que era assim. Ele disse, não, olha, Lampião gostava muito de estar entre os coronéis. Nós vivíamos de coronel em coronel. Aí eu digo, mas o quê, rapaz? Aí voltei ao Recife, eu estava começando a pesquisar para o Guerreiros do Sol, e conversei com meu chefe, né, Gilberto Freire, de quem eu tive o privilégio de ser assistente por 15 anos na luta, né? E aí eu disse a ele, olha, doutor Gilberto, a situação é essa, assim, fique com a fonte e seja promíscuo em relação a essas fontes. Claro, você tem que fazer a crítica da fonte, mas sendo procedente, use a sua fonte. Eu digo, a minha fonte é a melhor que tem. É um homem sério, o ex-cangaceiro Medalha, só conversa comigo de meia-noite em diante quando a família está dormindo, que ele não quer revelar certas coisas. E de maneira que eu acho que o carnavalesco da Imperatriz ele foi muito feliz em colocar essa coisa na ambiguidade, né? Entende? O Leandro Vieira, aliás, mineiro, nem é carioca do samba, nem é nordestino, que nem que nós, né? É o mineiro Leandro Vieira, que é um campeão dos carnavais do Rio e que chamou a atenção
para um caso específico, né, do o, 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 o Lampião, não o Lampião real, bandido, mas o Lampião herói dos folhetos de cordel, da literatura, do cinema, do teatro, de um gênero, cangaço, né? A Isabel, a minha mulher, tem uma tese em que o cangaço entra, né? E entra de uma forma engraçada, contando uma história de um porteiro do cinema Capitólio, em Campina Grande, que estava passando o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, e aí perguntou, o cara passou e pergunta: Ô, seu Zé, que filme é esse? Ele diz: é um faroeste de cangaceiro. E ela abre o capítulo sobre cangaço na tese dela com essa piada, né? Mas É, então, você, professor Frederico Pernambucano, grande autoridade em cangaço, na verdade não viu o cangaço na avenida, viu a leitura cultural, estética, poética da passagem do cangaço na literatura popular do Nordeste, não é isso? eu devo dizer que ainda vi, nos anos 1960, eu ainda vi e conheci Floro Gomes Novaes, conhecido como Capitão Fuloro, que a prosódia é essa, né? O Capitão Fuloro da Ribeira do Ipanema, lá de Águas Belas, ele se escondia em umas caatingas muito grandes, num local chamado Riacho do Mamoeiro, e ele tinha, eu acho que foi o último cangaceiro, porque ele tinha um bando com o Valderedo Ferreira, que era o lugar-tenente, Mané Prata, Zé Prata e Faísca, entendeu? Fizemos uma boa amizade e tudo. Ele era canhoto, eu canhoto também. Quando ele atirava, ele dizia que eu tinha boa pontaria. Eu não tinha pontaria, não chegava nem perto da dele, porque ele tirava cabeça de lagartixa com um tiro sem puxar o cão do revólver, a uma distância grande. Era uma figura realmente conhecido até hoje como o Vingador do Sertão Alagoano, embora ele tivesse agido também no sertão de Pernambuco, né? E eu me lembro que eu gravei com ele um gravador antigo que eu consegui, um Gruner alemão, dos primeiros a chegar aqui ao Brasil, então consegui gravar uma entrevista com ele. Ele começa dizendo, eu vou até imitar assim, a entonação da voz. Esse, em dezembro de 1951, mataram meu pai com 4 tiros de rifle. Ele era marchante, pai de 8 filhos de menor, pobre, só tinha o dia e a noite. Aí eu vim ao Recife com essa gravação e falei com um amigo meu, trabalhava comigo também na Fundação Joaquim Nabuco, ele disse, vamos levar isso para Ariano ouvir. Ele morava de testa com Ariano, ali na Rua do Chacon. Vamos levar isso para Ariano ouvir. Aí, levando, a Ariano interessou-se muito, mas quando viu essa declaração de Floro, da morte do pai, você sabe que Ariano, o pai dele, foi assassinado no dia 9 de outubro de 1930, né? Porque do Rio de Janeiro até. Mandaram um pistoleiro da Paraíba lá para o Rio de Janeiro, que matou ele na rua Toneleiro, ali no Rio de Janeiro. E a Ariana é sempre muito sensível com essa história da morte do pai. Quando o Floro se queixou da morte do próprio pai, rapaz, a Ariane desatou na choradeira. Começou a chorar. Mas não é possível uma coisa dessa e tal. Não, Ariane, calma, vamos interromper aqui a fila. Não, pai, eu quero ouvir. Tá? Uma coisa interessante. De maneira que eu posso dizer ter conhecido um último cangaceiro que foi assassinado numa emboscada em 1971, lá mesmo o que hoje é o município de Itaíba, em Pernambuco. Na época era a Vila do Pau-Ferro. Né? É isso, foi isso. Olha, Agora, sobre a questão da imperatriz, o que eu acho importante não é ela tentar, como eu disse a você, adjetivar Lampião, adjetivar generosamente ou adjetivar, digamos, vingativamente, não. É ela ter mostrado ao Brasil, ouça bem o que eu quero dizer agora, ela ter mostrado ao Brasil o que Gilberto Freire chamou em Casa Grande Senzala
de arte de projeção do homem. Então, Gilberto dizia, a arte autóctone, a arte nativa brasileira, é uma arte que é um prolongamento do próprio homem. Então, ele porta a sua arte entrançada a tiracolo, na tampa do bornal, nos detalhes da cartucheira e, sobretudo, na aba arrebitada do chapéu. Então, essa arte de projeção do homem, Gilberto gostava de dizer, ela não separava a arte da vida, não separava o homem da sua arte. Que hoje, eu sei que você pinta aí, por exemplo, aí eu digo, bom, cadê sua arte? Ah, está na galeria tal, com o meu marchand fulano de tal. Né? E a arte do cangaceiro, não. Ele portava aquela arte, carregava consigo a sua arte, como o índio brasileiro, de maneira que são dois exemplos, o cangaceiro e o índio, de figuras que adotaram a arte verdadeiramente brasileira, verdadeiramente verde e amarela, que é a arte de projeção do homem, que atendia a um anseio estético, não é? Era de uma riqueza extraordinária, mas, ao mesmo tempo, ela funcionava como uma blindagem mística, porque ela se cercava em todos os pontos de signos que no sertão, você sabe disso, no sertão são tidos como signos de proteção, como o signo de Salomão, a flor de lis, a cruz de Malta, o oito contínuo deitado, as gregas, tudo isso o cangaceiro levava, porque se você encontrasse com o Lampião, olhasse para ele e no seu íntimo desejasse mal a ele, aqueles signos que ele portava funcionariam barrando o seu malefício na função de amuleto. O amuleto é puramente defensivo. Se, no entanto, o portador daquele signo desejasse devolver aquele malefício, então aí o signo já funcionaria como talismã. Então, a veste do cangaceiro encerrava essas duas categorias estéticas e, ao mesmo tempo, místicas, funcionando como uma blindagem mística. Então, eu preciso lembrar que o professor Frederico Pernambucano também é autor de um livro que foi publicado por mim, depois é publicado pelas Escrituras, do nosso amigo comum, Raimundo Gadelha, que é a Estética do Cangaço, é a Estrela de Cor, a Estética do Cangaço. E queria contar que essa história que ele contou me lembra muitas histórias que eu ouço do meu sogro, Alexandre Tabajara. Alexandre Tabajara é filho de um revolucionário de 30 chamado Ageu de Castro, lá de Pombal, no sertão da Paraíba, e ele talvez seja o segundo brasileiro que mais conhece cangaço. Depois do Frederico, é ele. Ele lendo o livro do Frederico. Foi através dele que a Isabel conheceu o Frederico. Eu conheci o Frederico numa livraria do aeroporto do Recife, uma edição desse livro que o Pedro Paulo de Sena Madureira e o Alessandro Veronese, que eram meus sócios na Girafa, me autorizaram a publicar esse livro, que é uma espécie de... E o Alexandre é conhecido pela sua pontaria. Viu? Você contou a história do cara que atirava, a lagartixa faz assim e ele atira na hora que a lagartixa vai mudar de posição, ele acerta na cabeça da lagartixa uma distância. Né? O Alexandre, meu sogro, se orgulha muito dessa pontaria, mas ele não atira mais em nada. Mas eu quero lembrar aqui que, na verdade, o Leandro Vieira, o carnavaleiro, carnavaleiro da Imperatriz, intitulou o enredo da escola o Cordel Delirante. Pós-morte de Lampião. Ou seja, os encontros imaginados pelos grandes poetas, e o meu amigo Átila Almeida. Você chegou a conhecer o Átila Almeida? Átila Almeida foi o filho do Horácio Almeida, que era um grande e também especialista em cordel e tal, e fez com o Zé Gonçalves uma obra magnífica sobre cordel, né? Então, o cordelista nordestino
preferiu não o Lampião vivo, preferiu o Lampião depois da morte. Né? Os grandes clássicos sobre Lampião é o de Zé Pacheco, Lampião no Inferno, né? É. O Lampião no Purgatório, né? Que é interessante até isso, né? E o que o Leandro fez foi isso, né, professor Pernambucano? Ele pegou o Lampião com São Pedro, que ele diz assim, o título do enredo da escola é São Pedro, Satanás e Lampião, porque é exatamente nessa passagem pós-morte, ou seja, é uma referência à mitologia, muito mais do que a verdade. E a respeito dessa aula de estética que o Gilberto Freire nos deu através do professor Frederico Pernambucano, eu quero lembrar que o Carnavalesco falou muito nos chapéus dos cangaceiros. Quer dizer, né, ele deve ter bebido muita água de boa fonte no seu livro, né? O Estrelas de Couro, né? A Eu sou estética. obrigado a concordar, Neumann, parecendo cabotino, mas ele deve ter bebido do Estrela de Couro, porque é o único livro existente sobre a estética do cangaço. Porque eu tive acesso a esses atavios, a esses troféus de guerra, quando eu pesquisava no sertão, muitas vezes terminava a conversa, a entrevista, me lembro uma ocasião em Xorroxó, no Alto Sertão da Bahia, eu conversando com um sargento da volante, sargento José Rodrigues dos Santos, e quando terminou a conversa, ele disse: ô doutor, aí atrás da porta tem um punhal grande que foi do cangaceiro Deus te guie. E o senhor quer levar? Porque fica aí, minha mulher se queixa que fica aí mal assombrando, o punhal com muitas mortes e tal. Eu digo, levo. Então, hoje eu tenho a maior coleção, a maior, e ouso dizer, a mais rica coleção de troféus, que espero, a curto prazo, o apoio para nós musealizarmos isso na Fundação Joaquim Nabuco, onde existe o Museu do Homem do Nordeste, e já separou um andar inteiro, com cerca de 700 metros quadrados, para criarmos ali o Museu do Cangaço do Nordeste, considerando isso, que o cangaço, como dizia Ariano Suassuna, é hoje o tema que mais atrai estrangeiros para pesquisar no Nordeste do Brasil. Então, nós não devemos abandonar, desprezar essa ponte de ligação e fornecer a eles as fontes todas para as suas pesquisas, né? Então, isso me deixa muito, muito satisfeito. Agora, eu queria lembrar, Neumann, já que nós estamos conversando com o seu público, que é muito rico e muito crítico, né? Que você, quando você considera, por exemplo, o filme brasileiro de maior sucesso no mundo, ele foi o Cabeleira, perdão, ele foi o Cangaceiro de Lima Barreto, De de Lima Barreto. 1900, de 1953, que passou do mundo inteiro e ficou durante 2 anos em cartaz em cinemas de Paris. Sucesso extraordinário. Tá? Quando você pega, por exemplo, o maior pintor brasileiro, indiscutivelmente Cândido Portinari, tá? Com respeito pelos demais, mas Cândido Portinari realmente desponta como esse grande valor. Cândido Portinari pintou, se impregnou da estética do cangaço e pintou uma série entre os anos de 1951 e 1958. Foram dezenas de telas que ele pintou e hoje estão espalhadas pelo mundo. Há uma que eu até coloco no livro Estrela de Couro, um cangaceiro a cavalo. Outra é um cangaceiro sentado, com a mão abaixada, com milho, e uma cabrinha branca comendo o milho da mão do cangaceiro. Entendeu? Quer dizer, o tema tem uma força muito grande e é curioso que somente agora esses meios de divulgação, os mídias famosos, né, de grandes escolas de samba e etc., se voltem para isso, porque o traje do cangaceiro rivaliza, sobretudo, o traje do cangaceiro nos anos 1930, quando o Lampião consolida a estética.
Então, esse traje era de tal ordem imponente que eu só o comparo ao traje do samurai japonês ou do cavaleiro medieval europeu. E ele chegou a ficar tão enriquecido e tão amaneirado que já dificultava um pouco a vida do cangaceiro nos combates e precisava se deslocar com muita rapidez. Né? Curisco, por exemplo, há uma foto dele de 1939, o Lampião tinha morrido no ano anterior, e ele, de certo modo, passou a ser o Curisco Rei. Né? Mas é tão cheio de brum, de cianinha, o traje muito bem feito, o chapéu, grandes estrelas. Né? E Curisco, nas cartas, se intitulava chefe de grupo dos grandes cangaceiros. Veja você. Né? Você Parece acha que que a prisão de Antônio Silvino, né, em 1914, baleado e preso, quando ele chegou em Toritama, antigamente se chamava Torres, ferido, um tiro transfixante no pulmão, aí ele chegou uma velhinha assim junto dele e disse: e agora, hein, capitão Antônio Silvino? Aí ele virou-se para ele e disse: diabo levou o protetor de vocês. Quer dizer, então ele fazia aquele discurso, né, assim, do que eu chamei no Guerreiros do Sol, e é uma teoria hoje aceita, do escudo ético. Se você não tem o escudo ético, você não tem o apoio das comunidades, da guerrilha em geral, para a sua proteção e a realização dos seus ideais. Né? olha, essa observação do Gilberto Freire, depois é criada pelo Frederico Pernambucano, ela me leva a grandes momentos da arte erudita brasileira, que eu considero erudita. Primeiro, Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga é o maior símbolo do Nordeste. Luiz Gonzaga é um deus, o deus da diáspora nordestina. Foi meu amigo pessoal, andei muito com ele em restaurantes, em que ele se identificava, era identificado pelos garçons nordestinos, e o Luiz Gonzaga usava o chapéu ao qual ele se referiu. E o maior cineasta brasileiro de todos os tempos foi o Glauber Rocha. Eu fui presidente do Cineclube Glauber Rocha, em Campina Grande. E o Glauber Rocha, na minha opinião, Deus e o Diabo na Terra do Sol, que, no fundo, é um filme sobre beatos e cangaceiros, né? Na ótica certa, porque eu não sei se o professor vai discordar de mim, mas o Rui Facó fez um grande estrago ao querer transformar o cangaceiro num guerreiro social, para, de certa forma, e o beato, né? Misturar conselheiro com lampião. Né? Eu acho que a grande história da maldade é contada pelo Borges, o argentino Borges, a história universal da infâmia. Para mim é definitivo. Agora, o Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol, Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, são os grandes exemplos disto que o professor tá rememorando. E demais, agora nós incluiríamos o Leandro Vieira, né, professor? Porque, no fundo, o enredo da escola de samba campeã, depois de 22 anos, é um enredo que resgata muito mais do que a imagem do bandoleiro, né? a, a cultura, a, a produção estética do homem, do povo brasileiro, seja no Canto do Portinari, seja no Aldemir Martins, que tem um belo quadro do cangaceiro, né? Seja o Glauber, seja o Zé Lins do Rego, com seu romance de cangaço, Zé Américo de Almeida, com Coiteiros, Franklin Távora, com Cabeleira e por aí afora. Eu gostaria que me fizesse aí uma leitura sua, que o faz querer rever o desfile da Imperatriz Leopoldinense, campeã deste ano no Carnaval do Rio, depois de 22 anos de espera. O que eu gostei é porque o Leandro, a quem eu gostaria de conhecer, não vai faltar oportunidade de nos avistarmos, mas ele mostrou ao Brasil
a nossa arte, como eu tinha dito, primitiva e autóctone, a única que é verdadeiramente brasileira, que é a arte de projeção do homem. Né? O índio, quando ele se pinta, se enfeita com aquelas penas todas, ele está levando a sua arte, aportando a sua arte. Então, foi isso que ele conseguiu mostrar, e é de uma importância muito grande, sobretudo porque essa arte foi mais cultivada no Nordeste. Não que a cultura nordestina seja superior à de qualquer outra parte do Brasil, mas é, inegavelmente, a mais antiga. O Brasil foi descoberto no Nordeste. Então, ela é a mais antiga, ela é a mais densa. Né? E deveremos esperar, nos próximos meses, coisas muito boas, aproveitamento dramatúrgico, ficcional, mas calcado na verossimilhança, a partir de consultas a historiadores, nós teremos coisas muito interessantes sobre a presença do cangaço na nossa literatura e na nossa imagem, na nossa imagética. Né? O engraçado do mito não é uma questão de ser engraçado, né? Está terminando o nosso tempo, e eu não tenho mais muito tempo para conversar com o professor, mas ainda vou fazer essa pergunta para ele: Lampião no céu, Lampião no inferno e Lampião no purgatório, né? Que é uma coisa que muitas vezes, quer dizer, você vê como é abrangente, como é universal a arte imagética e imaginativa do nosso querido povo sertanejo. Eu queria encerrar essa nossa entrevista com um depoimento seu a respeito disso que eu acabo de lhe falar. Professor Frederico Pernambucano de Melo, maior especialista em cangaço no mundo. É isso aí. Pernambucano de Recife. Olha, o senhor é da idade do meu sogro, então os dois são contemporâneos, inclusive, no convívio com o cangaço. Pois é, então eu concordaria com o purgatório, porque o Lampião ele teve excessos brutais, isso não se discute. Na nova edição agora do Guerreiros do Sol, que vai sair pela Companhia Editora de Pernambuco, que está fazendo maravilhas editoriais, tá? Vem uma fotografia de um cidadão, coitado, ele em pé, segurando o pênis, mostrando que tinha sido castrado, porque a castração no cangaço é a mesma que o vaqueiro fazia com o bode. Tirava a bolsa escrotal, mas deixava o pênis. Até por uma ironia, né? Aparece uma fotografia que foi feita em Nossa Senhora das Dores, no sertão de Sergipe, em 1931. E outras coisas, algumas fotografias inéditas de cabeças cortadas, etc. Eu recomendo cabotinamente essa nova edição do Guerreiros do Sol. Inclusive, traz Eu uma foto também inédita recomendo de já. Lampião. E vou encomendar. Eu não apenas recomendo, como vou encomendar. Pois é, pois é. Para Não, pegar um e vale a autógrafo pena. nas minhas edições suas aqui. Aliás, eu tenho uma Pronto. honra de ter sido citado por ele no prefácio de um livro sobre a Guerra Total de Canudos, que é uma obra-prima complementar Pois aos é, grandes clássicos que eu conheço do sertão, que são Os Sertões de Euclides da Cunha e A Paraíba e Seus Problemas, de Zé Américo de Almeida, exatamente. cujo centenário se comemora agora. Tem um texto meu e da sua contemporânea Maria Cristina Cavalcante de Albuquerque, na Fortuna Crítica. Eu queria agradecer muito a grande contribuição, a magnífica contribuição que o professor Frederico Pernambucano de Mello deu ao nosso canal José Neumann de Pinto, no YouTube, com muita sensibilidade e com muito amor ao que ele faz, e a criação, a criatividade do nosso povo, fazendo uma arte autóctone. Muito obrigado, professor. Quem agradece sou eu. Felicidades, até. Muito obrigado.